O peso da luz. Hoje, de uma maneira interessante, nós vamos tentar entender um processo em que o ser humano busca ser o que ele já é, busca entender o que ele já sabe. Isso é um paradoxo. É o paradoxo do vir a ser. Vir a ser o que se eu já sou? Só que eu não percebo que eu sou. Pois é, esse que é o grande dilema, né? Define-se o paradoxo, né? A pergunta é, como algo pode mudar e ao mesmo tempo continuar sendo aquilo que é, Pois é. né? Então, assim, eu busco ser um iluminado, né? Então, assim, como buscadores, né? O propósito da nossa jornada qual é? Né? É a resposta que buscamos, mas nada mais é do que ser aquilo que já somos em essência. Né? E não somos o que queremos ser, por quê? Este que é o ponto, né? Porque o ego comanda. Então, a grande tarefa, né? É ultrapassar esse véu, né? Ultrapassar integrar, como você falou agora há pouco, né? Integrar num estado de presença profunda de consciência e ser aquilo que somos em essência e não aquilo que a egoidade comanda, né? A Blavatsky coloca que é enxergar através do véu de Ísis, né? Exatamente. Conseguir ver essa penumbra que nos cerca e nos impede a visão. Então, é ser a totalidade máxima e o fundamento de todo o vir a ser, que a gente está longe. Por quê? Porque estamos mergulhados, né, na densidade do concreto, né, do ter e não do ser. Eu creio que ao longo da nossa trajetória aqui com os podcasts todos, nós conseguimos, em vários deles, falar um pouco sobre essa penumbra, né? Esse véu que nos cerca. Eu vejo que é de uma maneira até certo ponto infeliz, né? Porque por mais que eu enxergue isso, eu estou inserido dentro de um processo cultural que molda a minha visão do que é certo ou errado, né? Eu estou inserido em valores sociais que se traduzem no meu comportamento de forma a agir de forma certa ou errada, a enxergar valor onde tem que ser enxergado, não enxergar onde não tem que ser enxergado, religiosamente da mesma forma, culturalmente, como eu já disse. A nossa escola nos molda para isso, a forma que a sociedade se relaciona, as nossas famílias nos moldam para tudo isso. Eu acredito que esse é o ponto mais difícil que a gente tem que romper, porque é onde dói na carne às vezes, sabe? Então, mas veja, a própria física quântica hoje já nos demonstra que o sutil comanda o denso. E a gente não consegue se desvincular do denso. Pois é. Né? Este que é o ponto. Né? Estamos cansados de ver, a gente citava podcast passado do Dr. Manuel, né? Um médico falando assim, que estamos cansados de saber de que as doenças não se originam no físico, né? Então a gente sabe, já tem provas científicas de que o sutil comanda o denso. E a gente não consegue romper essa barreira de Isis, né? Não consegue. Parece que o cotidiano, a cultura local, te arremete constantemente em cima do problema, né, daquilo que está aqui, né, nessa dimensão tão forte, né, mexendo com sentimento, mexendo com todo esse caldo de cultura fervendo o cotidiano, e a gente está tão mergulhado nesse caldo, né, que a gente não consegue colocar a cabeça para fora para olhar o sutil, né? A nossa jornada de buscadores, nós teríamos que tentar romper isso, né? E dizer, veja, a iluminação, na verdade, é o vir a ser. É uma jornada, não é um ponto de chegada, né? Mas está fora do denso.
está fora desse caldo de cultura do cotidiano. Então, e aí, olha o paradoxo como é forte, né? Porque ao mesmo tempo em que o processo de vir a ser pode ser, a gente pode concluir que é a iluminação, eu posso concluir também que o processo de vir a ser é o que me mantém não iluminado. Exatamente. Se mantém do lado de cá. Do lado de cá, porque você fica o tempo inteiro tentando vir a ser algo, ou alguém, ou alguma coisa, né? Nós já caminhamos para o último podcast deste, que vamos falar diretamente da questão da iluminação, né? Sim. Mas a gente já está se aproximando muito, né, ao conceito do que é. Sim. Você ser iluminado, você não vai mudar o contexto denso da realidade. Não vai. Mas você vai olhá-la de forma diferente. Eu vejo que isso aqui que nós temos é um mergulho na matéria, né? Uhum. Nós mergulhamos aqui durante um período de tempo e eu até usando a analogia do mergulho mesmo. Quando você mergulha, você fica absolutamente absorvido por aquilo, né? Se for em apneia, então é pior ainda, porque você tem que sair aí para respirar. A gente fica absorvido por aquilo e o universo se torna aquilo. E assim são todos os nossos mergulhos, né? Se você mergulha na carreira profissional, você fica totalmente absorvido naquilo, você não sabe às vezes se está chovendo, se está frio, se está calor. Se você mergulha no meio acadêmico, a mesma coisa. Se você mergulha num relacionamento, a mesma coisa. Estamos mergulhados na matéria. Só que como buscadores, a gente quer ser aquilo que somos em essência. Sim. Né? Porque se a gente não tivesse essa inquietação, estaríamos dentro da condição normal de 99% da população. Sim. Né? Por que buscamos isso? Essa é a grande pergunta. Por que o buscador busca ser ou ser em essência? Por quê? Alguma coisa nos move. Não é o escapismo. Não, mas o que nos move a buscar isso? Porque há uma outra dimensão muito mais ampla. A gente sente isso. Mais próspera. Mais próspera, né? Com talvez menos sofrimento. Sim. E a gente se vê preso nesta dimensão de mergulho, né? Então, a iluminação é a revelação da verdadeira parte do ser. Você imagina, você está falando aí, desculpa, mas você imagina se você tivesse uma dimensão que seja, vamos chamar assim, em que você pudesse exercitar o amor em sua plenitude? Pois é. Sem a preocupação dos reveses da vida, né, dos desencontros. É o que intuímos como exemplo Cristo. Exato. Né? Na verdade, buscamos esse modelo. Né? E a gente tem vários lampejos ao longo da vida, né? Seja no relacionamento amoroso, seja com os filhos, seja com os pais. Você tem esses lampejos de amor durante a vida. Mas uma dimensão que realmente você pudesse falar eu te amo para quem merece. Não que ninguém mereça, mas... Entende? Assim, em essência, você pudesse de fato... É que se a gente estivesse nessa dimensão, mesmo a pessoa que a gente, nesta dimensão, acha que não merece, ela merece. Ela merece. Exatamente, ela merece. Percebe? Porque ela está num processo de crescimento. Então, eu acho que só por isso já vale a pena a caminhada. Claro. Só por isso já vale a pena. Então, assim, a gente precisa entender que o julgamento do ego, né, nos mantém preso em uma dimensão tão densa, né, que a gente não consegue praticar o amor incondicional. Né? A gente vive numa dimensão muito violenta também. Tremendamente violenta. Muito violenta, muito violenta. Ela arrasta indiscriminadamente, ela sucumbe às pessoas de uma forma brutal. Brutal. É brutal. Aquilo que a gente chama, tem que ficar alerta. Um exemplo, você vai comprar pão, alguém te assalta na esquina. Eu não estou falando só violência de assalto, estou falando violência intelectual, violência moral. Você
é como se você fosse ceifado mesmo um pedaço da sua vida simplesmente porque você vacilou. Eu não percebi, eu vacilei. Como assim, cara? Que brutalidade é essa? Simplesmente por um momentâneo deslize da sua pessoa, né? Por não ter captado que um fato ia acontecer. Quem tem o direito de julgar outra pessoa a ponto de ofendê-la, né? É um ato de violência. Por que alguém tem que te convencer de alguma coisa? Isso é um ato de violência. Quer mostrar superioridade intelectual, então age de uma forma coercitiva em cima de você. Isso é violência. Então, a vida é violenta, a vida é bruta. E a gente também parece que não percebe muito isso, acha que é normal. Você vê como a nossa condução cultural ela quanto mais mergulhamos na densidade, mais normal isso se torna. Exatamente, né? Exatamente. Que é a lei da selva, né? Exato. Quanto mais você se aproxima do sutil, né? Dessa dimensão de consciência pura, incondicional, né? Mais próximo você está do amor incondicional. Sim. E mais você enxerga do ato violento da dimensão que vivemos. Eu concordo. Né? Agora, como você romper essa camada, de você ultrapassar isso, para você olhar a violência e tratá-la com amor. Né? Para mim esse que é o grande desafio, né, do buscador, né? Que muitas vezes você está num estado de graça, né? Temos lampejos, né? Estamos mais próximos desse estado de consciência profunda, né? E você está transmitindo alegria, está transmitindo amorosidade, está transmitindo acolhimento para outro ser, e você é recebido do outro lado em um estado de violência, que é uma frequência vibracional tão densa, e como você se mantém no teu estado. Somos capazes de manter esse estado ou somos arrastados para um estado mais baixo, né? Muitas vezes conseguimos, muitas vezes não conseguimos. É tão brutal no ato de violência, né? Que ou você é pego desapercebido, é pego de surpresa, que você não consegue manter, né? E você é arrastado para um estado mais denso, né? Então, assim, como a gente consegue ser ou estar em um estado vibracional mais elevado, né? Que reflita esse estado de amor incondicional? Eu acredito que um dos problemas que nós nos deparamos, né, e não enxergamos, né, um paradoxo, dentro desse quadro de vir a ser, é enxergar que não há dualidade. Não há espaço entre eu e você. Não há. Entre o que eu quero ser e o que eu já sou, não há espaço. Porque a gente vai empurrando tudo com a barriga o tempo inteiro, né? A gente sabe onde pisa na bola muitas vezes. Tem coisas que não. Mas em boa parte do que nós agimos, a gente tem consciência sobre os fatos. Mas amanhã eu corrigir a gaveta. Né? Que você vai jogando as coisas lá dentro e fala, não, no fim do ano eu arrumo, no fim do ano eu tenho tempo. Esse fim de ano não chega nunca. E só vai acumulando. Talvez essa visão dualista nossa, ela nos separe de uma maneira agressiva, né? Não sei. Então, mas por que não sou capaz de manter esse estado de visão, de consciência mais elevado? Por que na hora que eu vou no cotidiano, na lida do cotidiano, sou arrastado para os problemas, né? Por que os problemas me afetam tanto, né? Eu acho que aí, sinceramente, eu posso colocar a culpa em todo mundo. Mas para mim é a minha invigilância. Não tem outra. É uma lei universal, né? O livre-arbítrio, né? Ou eu tenho a prerrogativa de escolher. O que você está me dizendo assim, eu me intitulo um buscador espiritual, mas não em tempo integral. Não em tempo integral. Eu sou um buscador e quero ser diferente em tempos parciais. Você sabe que tem uma coisa que sempre me chamou a atenção. Eu sempre usei essa expressão e eu noto como eu sempre vi dessa forma. O melhor dia para se trabalhar
é de sábado e domingo. Porque ninguém trabalha de sábado e domingo, ou a imensa maioria não trabalha. Então, se alguém te pergunta o que você faz, aí você conta todo alegre, põe um brilho na coisa, acha gostoso, lembra do salário que você recebeu. Mas a hora que você acorda segunda-feira, e você tem que passar a segunda, terça, quarta, às vezes com aquele cara chato, arrogante, prepotente, e você tem que aguentar aquilo tudo para sobreviver até o próximo final de semana. Então é legal você trabalhar, é gostoso trabalhar, é importante trabalhar quando eu não estou trabalhando. Porque a hora que você tem que fazer, dói. E a busca, ela na minha opinião, ela é muito próxima a isso. Porque é legal eu falar, puxa vida, né? Estou me esforçando, tenho... Não, é difícil pra caramba. Então, mas por que dói? Por que você acha que dói? Dói porque eu creio que a gente tem que abrir mão, né? Tem que, em primeiro lugar, haver uma mudança de visão, como eu disse, por exemplo, da dualidade. Em segundo, o desapego mesmo. Nós somos apegados, né, aos nossos hábitos, aos nossos bens materiais, aquilo que possuímos, aos nossos bens culturais, aos bens imateriais. Nós somos apegados àquilo. Então, veja, quando você está com um adulto e esse adulto tem um comportamento que nos fere, né? Você tem uma reação. Sim. Se esse adulto for uma criança de 4 anos, você se afetaria do nível que se afeta com um adulto? Ah, não. 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 Né? Então, a questão é a seguinte: a gente não consegue enxergar o outro, né? Também que está numa estrada de crescimento e de tentativa de acertar, etc. Né? Mas no fundo é uma criança também. Claro que sim. Uma criança, e a gente não consegue enxergá-lo como tal. Por que não consegue enxergá-lo como tal? A nossa egoidade não permite isso. O responsabiliza pelos seus atos. Porque no fundo eu tenho que ser melhor do que o cara. Eu sou quem tem a razão. Eu sou quem julgo. Eu sou quem posiciona. Então, na verdade, eu sofro porque eu estou num posicionamento de não querer ser agredido, de não sofrer, de ser superior, de ser questionado, né? Quando sou questionado ou quando sou invadido no meu território, né, eu sofro. Mas se eu estou numa dimensão de amor incondicional, isso desaparece. Totalmente. Porque eu enxergo outro ser como um ser que está tentando. Um ser que está tentando caminhar para a luz, errando. Então, a dificuldade é que esse estado de amor incondicional, ele, para todos nós, ele é uma utopia. Exato, mas veja, então, eu, buscador, né, quero ser e não sou porque quero ser. Exato. Na verdade, é você abrir mão do quero ser e passar a ser. Tempo integral. Presença. Presença. Eu acho que, de verdade, eu acho que a grande colocação que pode ser feita, a gente fica sempre achando que é a viagem para o Tibete, e não é, né? É o estado de presença. Sinceramente. É você estar fazendo o seu melhor aonde você estiver. O melhor lugar para você estar é onde estão os seus pés. E é ali que você tem que dar o seu melhor. E dar o melhor não é fazer força para ser bonzinho, não é? Não. Mas é atenção. Eu estou ali. Então, só que esse eu estou ali presente, ele luta contra toda uma formação genética. Né? Organicamente, eu estou modelado com circuitos neurais, né,
que é o que eu sou. Então, por exemplo, eu tenho pulso de raiva porque tenho todos os circuitos neurais desenhados para aquilo, porque assim fui modelado, educado. Sim. Né? Para eu mudar isso, através da presença, eu preciso desenvolver novos circuitos neurais, novos raciocínios. Né? Então, ser aquilo que eu quero ser, implica em abandonar comportamentos, e para abandonar comportamentos eu preciso pensar em novos comportamentos, iniciar a ter esses novos comportamentos para desenvolver os circuitos neurais, alimentar isso através de um tempo para que isso se torne uma realidade. Então é uma mudança profunda, que não é só mental, é orgânica. Aí veja, vamos sair de um paradoxo e entrar num dilema. Imagine você, como é que você, doente, ou a doença, no caso, é a doença da visão, a gente não consegue enxergar, né? Como é que você, doente, consegue enxergar com claridade para saber o que você precisa? Só por tentativa. Então. Acerto e erro. Percebe que essa é a dificuldade, sem dúvida. Como é que eu vou saber o que eu preciso? Não sei. Eu estou doente. É claro, se me falar o que eu quero, eu te falo. Mas provavelmente não é isso que eu preciso. Será que se eu começar a tentar me ouvir, né, em silêncio, você vê, é engraçado porque parece que a gente está falando todos os podcasts que a gente já falou um dia, né? Mas será que tentar se ouvir, ficar quieto, em silêncio, tentando ouvir-se internamente sobre o ponto que for? Bom, já ao ficar em silêncio é uma tremenda prática, né? Pois é. Porque o que eu percebo é que as pessoas parece que têm um receio de estar em silêncio com elas, né? Estão sempre tagarelando, sempre fazendo barulho, sempre voltadas para fora, e não há espaço para se voltar para dentro. Sim. Então, como buscadores, né, o primeiro passo é buscar esse silêncio. Né? Para quê? Para se ouvir. Para se ouvir. Então, talvez antes do estado de presença aí, né, antes do processo do vir a ser, talvez o estado de silêncio, e é um silêncio na alma mesmo, né, acalmar os pensamentos, acalmar os sentimentos. Entender que somos eternos, né? Entender que somos muito mais do que o cotidiano nos revela, né? Sim. Muito mais. Muito mais, infinitamente mais. A ideia é que você não perceba quem você é mesmo, né? Até para o plano material continuar se alimentando, né? É necessário que você não enxergue quem você é. Pois é. É uma pilha mesmo. Então, o fato desse paradoxo do vir a ser, né, nos mantém presos nesta dimensão. Com certeza. Né? Acho que no próximo podcast que a gente vai falar um pouquinho mais do processo, o que é a iluminação em si, a iluminação, sim, possa nos libertar, ajudar um pouco mais a entender esse caminhar, né? E vamos por esse caminho, né? Vamos. Acho que promete o próximo capítulo.